Vamos para a segunda parte, estamos 1 minuto atrasados. Falar um pouquinho sobre os métodos de valuation, principalmente com foco em médias, micro e pequenas empresas, ok? Fazer só uma pausa rápida aqui. Pessoal, todo mundo recebendo aí áudio e vídeo, ok? Como é que foi essa primeira parte? Explicação, feedback instantâneo para a gente lá no chat, por favor, de 0 a 10. 0 você não entendeu nada, tá boiando. 10 está começando a entender o assunto. Legal. Ótimo, obrigado aí, Sander. A média tá boa, hein? Valdir, Ana. Legal. A gente vai dar já já o e-mail novamente. Fique tranquilo que todo mundo que quiser o material vai conseguir. Vamos nessa então. Bora lá, Nico. Bom, continuando, vamos falar aqui de 7 métodos de avaliação. E um oitavo, que é a cereja do bolo. Bom, existem métodos que olham o passado da empresa e o presente, e métodos que olham para o futuro da empresa. Os primeiros métodos, que olham mais para o passado e para o presente, são os métodos que avaliam o patrimônio da empresa. O primeiro método é o patrimônio líquido contábil. O que é o patrimônio contábil? É você pegar todos os seus ativos, todos os seus bens, tudo que você tem a receber, você subtrai tudo que você deve, o que sobra é o seu lucro e o seu patrimônio líquido contábil. Por que contábil? Porque nesse contábil você usa o valor de aquisição do bem. Por exemplo, você comprou uma casa por R$400 mil em 2008, hoje ela vale 1 milhão. Contabilmente, o valor é 400 mil. Isso você põe no patrimônio contábil. Mas o valor de mercado dessa casa é 1 milhão. Então, primeiro a gente faz o patrimônio líquido contábil, o seu contador pode ajudar enormemente a avançar nessa fase. Em seguida, a gente avalia aqueles bens que têm valor de mercado e substitui pelo valor contábil. Por exemplo, se você tem um prédio, você troca esse valor de contábil pelo valor de mercado. A sua marca, se você consegue colocar um valor na sua marca, um valor que alguém esteja disposto a pagar, ela vale. Puxa, eu tenho uma carteira de 1.000 clientes, chamada Hot List. Isso vale dinheiro também. O valor de mercado de uma empresa, ela equivale ao que uma pessoa teria que investir para construir um negócio como o seu. O valor contábil reflete o que você colocou de dinheiro lá. Então, tem uma diferença. E o que é o valor de liquidação? Que é o próximo. Aqui um exemplo de balanço. Não vou parar muito aqui, mas o patrimônio líquido é o valor da empresa. Você vê nas partes em verde o que pode ser ajustado para valores de mercado. Essa vai ser a diferença entre o patrimônio líquido contábil e o patrimônio líquido a mercado. E também o valor de liquidação. O que é o valor de liquidação? Você faliu, precisa sair do negócio, não tem tempo, é o quanto você conseguiria pelos seus bens numa situação de liquidação. Ah, eu tenho uma máquina de engarrafar Coca-Cola, mas que ninguém está interessado. Vale a sucata. Eu tenho uma casa, um prédio de R$1 milhão, mas se eu tiver que vender rápido, vale 700 mil. Esse é o valor de liquidação. Então, essas são as 3 formas de se medir o patrimônio da empresa, ou o valor da empresa pelo patrimônio. Seria o valor da venda forçada, né? Exatamente. E quando você usa uma ou outra situação? Bom, o patrimônio líquido contábil é para você analisar o quanto você investiu naquele negócio. O balanço contábil mostra isso de uma forma muito clara. O líquido patrimônio a mercado é o quanto alguém investiria se fosse construir um negócio igual ao seu hoje. E o valor de liquidação é se você tiver que sair do negócio muito rápido. A medição de valor pelo patrimônio normalmente é utilizada quando a expectativa de geração futura de caixa não é boa, porque aí você não tem grandes expectativas para o futuro para considerar isso no valor da empresa. A empresa é muito estável, venda muito estagnada, ou quando o patrimônio é muito alto. Né? Empresas de bens de capital, ou uma mineradora, por exemplo, qual que é o patrimônio da Vale?
Vale tem a concessão de áreas gigantescas, então... Independente da geração de caixa, né, futura dela... Exatamente, ela tem um patrimônio ali que vale muito dinheiro. Não sei qual que é o maior, mas eu sei que na época da crise, quando as ações da Vale valiam R$6, o valor do patrimônio era maior do que o valor de mercado da Vale. Fantástico. Quem comprou a ação da Vale a R$6, hoje ela está 50. Em 3 anos. Muito bom. Ganhou muito dinheiro. Ok, gente? Então, patrimônio é uma forma de analisar pelo presente e passado. Outra forma muito comum são os múltiplos. Múltiplos de transações e múltiplos de mercado. Múltiplos de transações é o seguinte, você tem uma empresa farmacêutica. Alguém te faz uma oferta. Existem várias coisas em comum com as empresas farmacêuticas. Você tem número de patentes, vendas, lucro, fluxo de caixa, e aí você compara com transações de vendas de empresas que já aconteceram. Por exemplo, em média, as empresas farmacêuticas são vendidas por 20 vezes o lucro do ano vigente. E aí você tem um parâmetro para comparar a sua empresa com essas empresas. É uma forma rápida de você ter uma ideia de valor. Múltiplos de mercado não são referentes a transações que aconteceram, mas a valor de empresas que você consegue medir. Por exemplo, se você tem na Bolsa de Valores índices de lucro em relação a vendas, o PE. Então você consegue comparar empresas por quantas vezes o lucro daquela empresa é o valor de mercado dela. Vamos dar alguns exemplos aqui. Olhem aqui nos dados da Procter & Gamble, esse dado PE Ratio. A Procter & Gamble valia, na época desse slide, 16 vezes o lucro dela. Lógico que tem outras variáveis aqui, como dividendos, quantidade de ações em relação ao capital total, mas a gente vai passar bem rápido para vocês terem uma ideia. Então, a Procter, 16 vezes o lucro dela. Philip Morris, vende de cigarro, 25 vezes, olha que espetáculo. Ford, 12 vezes o lucro. GM, 7 vezes, o mercado está precificando a Ford melhor que a GM. Toyota, 10 vezes, olha só a Ford como estava bem na fita nessa época. E a Tesla, menos 71 vezes. Então, olha, o método de múltiplos também falha. Essa empresa dá prejuízo, mas ela vale tanto quanto a Ford e a GM. Estranho, né? Por quê? Porque a expectativa de futuro da Tesla é muito maior na avaliação das pessoas do que a Ford, do que a Toyota, do que a GM. Incrível, né? Vamos mais uma? Amazon, 238 vezes. Por quê? Porque a Amazon tem um lucro minúsculo e a expectativa é que isso cresça absurdamente. Aliás, recentemente saiu do prejuízo, né? Funcionava no vermelho até pouco tempo. Apple ou Google, quem ganha? Ou Microsoft? Apple 17 vezes, Google 33. E vamos finalizar aqui com a OGX, um grande exemplo de expectativa versus valor da ação, que hoje não vale praticamente nada, mas já valeu 2.000 vezes mais do que valeu hoje. Faturando praticamente a mesma coisa, ou seja, nunca saiu do vermelho. Bom, fluxo de caixa descontado é o próximo método. Esse sim é pegar aquele índice que vocês pensaram ou que o investidor vai pensar que compensa o seu risco, pegar o ganho de cada ano, ano após ano, e trazer isso... Aí é lucro líquido, né? O fluxo de caixa projetada, menos despesa projetada, dá o fluxo de caixa projetado. Mais a depreciação, para sair o fluxo de caixa livre, depois dos impostos a cada ano, porque o investidor vai ver o que sobra no bolso. Isso aqui é o que sobra no bolso do investidor a cada ano e traz para o presente, descontando como? A taxa de risco que a pessoa quer correr. Exatamente. Essa taxa de risco é chamada WACC, Weighted Average Cost of Capital, custo médio de capital. E ela é formada por duas partes.
o custo do investidor, que é chamado custo de capital próprio, aquele índice que vocês pensaram lá atrás, quanto que vale a pena o meu risco, é chamado no mercado como custo do capital próprio. Mas também tem o custo da dívida. Se você tem um empréstimo do BNDES que paga aí 4% ao ano, você também tem que trazer essa dívida para o valor presente. E essa taxa da dívida é muito menor do que a taxa do investidor, do capital próprio. Então, você tem que fazer uma média ponderada dessas duas taxas. E isso é o WACC, por isso que é o custo médio de capital, porque é uma média ponderada entre o custo da sua dívida e o custo do risco que você está disposto a correr. Aí, como conceito, eu acho que essa taxa ela é sempre maior do que um porto seguro, né? Então, se um investidor, por exemplo, tem R$1 milhão para investir na sua empresa, nesse R$1 milhão, a gente, como dono da empresa que está vendendo, sempre vai assumir que o investidor podia colocar isso na poupança, podia colocar isso no título do governo, ter lá pelo menos 6, 8% ao ano. Uhum. Então, a taxa que a gente vai assumir aqui é uma taxa mais atrativa, minimamente mais atrativa do que essa. Exatamente. Ele vai assumir, sei lá, talvez você recomende aí mais 12%, 15% e pelo menos para poder fazer esse desconto do fluxo de caixa. Né? Exato. Vamos supor que eu queira comprar a empresa do Igor. E o Igor calcula os fluxos de caixa futuro, e digamos que eu concorde com a previsão que ele fez, e ele me diz, olha, Nicolai, vamos descontar isso aqui a 8% ao ano. Eu falo assim, não, Igor, 8% ao ano eu compro o título pré-fixado do Tesouro e fico em casa assistindo TV. Não vou correr risco nenhum. Hein? Não vou correr risco e não vou ter trabalho. Então vamos subir essa taxa porque nós temos que chegar num valor que compense o meu risco. Perfeito. E aí existe todo um cálculo para isso, que é esse cálculo do WACC. Uma pergunta do colega aqui, ó, pode repetir o conceito do valor do acionista? É o risco? Sim. O valor do acionista é uma relação entre retorno e risco. Então, quanto maior o risco, maior o retorno. Vocês viram o caso da Tesla, por exemplo. O que é o valor do acionista da Tesla? O acionista está comprando um projeto de futuro. Quanto que a Tesla vai dar no futuro? Ou seja, o acionista está apostando que, apesar da Tesla hoje ter um prejuízo enorme, vai ser uma empresa que vai dar muito dinheiro no futuro. Então, ele está entrando agora, enquanto as ações estão relativamente baratas, mesmo no prejuízo, esperando que no futuro essa empresa vai ser a empresa mais espetacular do mercado automobilístico mundial. Esse é o valor do acionista, é a expectativa de ganho futuro. E esse é a tradução do WACC. Eu não vou entrar nos detalhes do WACC, porque tem aqui no PDF que vocês vão receber, e também isso é assunto para 12 horas de aula numa faculdade. Não adianta a gente atentar muito para esses detalhes, mas é uma média entre o custo da dívida e o retorno esperado. E uma coisa importante nesse método do fluxo de caixa descontado é o que vai fazer diferença aqui é a taxa de desconto, né? Que tem esse cálculo todo para fazer, que existe um cálculo financeiro bastante complexo, e a qualidade do plano estratégico, ou seja, se eu vou comprar a empresa do Igor, que nível de confiança eu tenho naquele plano que ele está me mostrando? Será que vai acontecer tudo que ele está me dizendo no futuro? Tem um risco grande embutido aí. E se não der certo? Né? E o legal desse método é que ele captura valor de marca, valor de intangíveis, porque tudo que você tem na empresa é insumo para produzir valor. Então, o valor que vai gerar no futuro traduz todos esses investimentos intangíveis. É muito legal. Esse método realmente é o mais utilizado porque você consegue efetivamente medir o valor que a empresa gera. Aqui é uma ideia, só mostrando para vocês a formulinha. Esse é o cálculo financeiro do WACC, que é basicamente capital de terceiros mais o capital próprio ponderado. Tem um monte de variáveis aqui, variáveis de risco, variável custo da dívida, custo do US Bonds, custo da Selic. É bastante complexo. E a gente vai falar um pouquinho de como simplificar isso. Bom, feito isso, trouxemos para valor presente
Qual é o grande problema desse método do fluxo de caixa descontado? É acertar o futuro. E para equilibrar esse acerto do futuro, a gente tem um método chamado First Chicago. Vou passar rápido aqui. O First Chicago, ele ameniza um pouco essa incerteza em relação aos dados futuros. O que a gente faz? A gente constrói 3 cenários, um pessimista, um otimista e um realista. A gente pondera qual é a probabilidade de cada cenário acontecer, faz o fluxo de caixa descontado para cada cenário e a média ponderada sai o valor da empresa. Muito legal. Esse é o método que a gente recomenda para as empresas menores, porque quanto menor a empresa, mais difícil é de prever o futuro. Sem dúvida. Então a gente consegue planejar melhor equilibrar melhor essa incerteza. E fazer um planejamento no Brasil também, para quem atua aqui no mercado brasileiro, é um desafio enorme, né, Nicolai? Porque são muitas variáveis que influenciam as nossas empresas. Tem aí eleição presidencial, uma decisão política que pode mudar e trazer consequências econômicas, gera emprego, gera desemprego. Então, o meu conselho para quem está procurando fazer isso bem feito é usar uma dose um pouco mais acentuada de conservadorismo, né? Não viajar muito na maionese. Ah, tua empresa hoje, sei lá, fatura 2 milhões de reais por ano. Aí você vai fazer uma projeção para daqui a 2 anos ela faturar 8. Fala, como é que você cresceu 4 vezes em 2 anos? Então tem que fundamentar muito bem essa projeção de receita futura para não assustar seu possível investidor ou sócio. E aí a pessoa fala assim, ah, não, ele está viajando demais na maionese aí, esse negócio não vai acontecer. Muito bom ponto, Igor. Se você exagera nas expectativas futuras, aquele seu plano perde credibilidade. Se o seu plano perde credibilidade, o investidor vai exigir uma taxa de risco mais alta. No frigir dos ovos, vai dar na mesma. Então, é muito mais fácil você vender um bom plano e um plano que tenha credibilidade e tenha consistência. Aliás, a gente vai falar um pouquinho disso também. Bora para a parte 3? Parte 3. São 6 partes. Para quem quer saber quantas partes são 6, né, Nicolai? Estamos um pouquinho atrasados, mas vamos acelerar. Vai dar certo. Bom,